Olá, meu nome é Sara Laval, sou geógrafa de formação, nasci e fui criada em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora mesmo. Depois eu dei continuidade na pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu resido em Nova Iguaçu, 15 anos de Rio de Janeiro, destes 15 anos, 4 estou aqui na Baixada Fluminense, onde eu me dedico à profissão, de ser professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, neste campus de Nova Iguaçu, e atuo na área da geografia física. Desde sempre, desde o início da minha graduação, eu já entrei sabendo que eu gostaria de lidar com as questões da natureza, por conta de duas passagens anteriores à graduação. Uma delas é que a minha juventude eu me dediquei ao escotismo. E lá a gente tinha muitas práticas de campo, acampamentos, cuidados com a natureza de uma forma geral, cartografia. Isso já foi plantado uma semente. E durante os cursos pré-vestibulares eu tive um professor de geografia, o professor Cassiano, que é meu colega hoje, amigo. Ele sentou comigo e teve a paciência de me dizer o que era a ciência geográfica. Então, eu pude entender que ia além das questões da geografia econômica, geografia política, e comecei a juntar toda a experiência que eu tinha com a natureza, o meu amor que eu já tinha com as questões do meio ambiente, junto com, a geografia eu consigo fazer isso. Então, eu resolvi fazer o vestibular, Entrei para a faculdade com 22 anos, porque antes disso eu tive uma formação técnica em enfermagem, por ter vindo de família pobre, ser arrimo de família, eu precisava de ajudar em casa, então eu fiz um curso técnico para que me desse uma profissão rápida, e depois é que eu pude ter uma liberdade e autonomia financeira, eu pude ter a liberdade e autonomia para continuar os meus estudos, onde eu ingressei na UFJF no curso noturno, e depois eu consegui migrando, ascendendo dentro do próprio curso, dando aulas, com bolsa de iniciação científica, eu consegui sair da enfermagem e me dedicar a partir do 4º período aos estudos da geografia. Em 2002, eu estava no 2º período, durante as minhas férias no hospital, eu consegui participar do Congresso Nacional de Geógrafos, Encontro Nacional de Geógrafos. E eu consegui, ali foi alimentado um pouco o que era o fazer acadêmico, o que era a universidade, o que era uma produção científica, algo que eu não sabia dentro da minha realidade, enquanto uma realidade muito distante da universidade, de uma família que não tinha tradição e vocação de estudos alongados e nada. Eu sou a primeira da família a ter um curso de graduação, dentre 23 netos da minha avó, ainda mais numa universidade pública, então eu não tinha muito essa noção do que era estudar numa universidade pública de qualidade, e muito menos o que era ciência. Então, a partir daquilo ali, meu mundo abriu lá em João Pessoa, e eu voltei já determinada a ser professora universitária. Então, em 2002, eu tracei esse meu objetivo, esse meu sonho, e eu consegui chegar em 2015, quando eu fiz o concurso para funcionária efetiva. Antes disso, eu tive algumas práticas de professora substituta na UERJ, na própria Universidade Federal Rural, mas no campus de Nova Iguaçu, fui substituto de alguns professores no fundão mesmo, enquanto eu estava lá fazendo livre docência e estava fazendo o curso de mestrado e de doutorado, consegui dar algumas aulas lá. Também fui substituta na própria Universidade Federal de Juiz de Fora, ou seja, fui traçando o meu caminho de substituições até conseguir chegar como efetiva, igual eu estou hoje, e sou muito feliz com isso. Então, eu me dedico desde o 2º período aos solos, à pedologia, e depois, na pós-graduação, eu fui estudar hidrologia dos solos. Hoje eu leciono para pedologia, para solos, eu leciono recursos naturais e biogeografia. Então, durante essa passagem para a universidade e o meu concurso, que foi voltado para a biogeografia, eu acabei me transformando em biogeógrafa. Então, assim, a minha trajetória toda ligada aos solos, à água, foi acoplado às questões agora da vegetação e das florestas urbanas,
e dessas questões voltadas aí às funções ecossistêmicas, serviços ecossistêmicos em cidades, ou seja, vários temas, mas também dentro dessa premissa da natureza. Então, hoje eu participo de 2 grupos dentro da Rural. Um é o BioGeop, né, que é o grupo de estudos em biogeografia e dinâmicas da paisagem, e o outro é o EVOL, né, que é um grupo de estudos e pesquisa também voltado à evolução das paisagens. Então, eu me dedico bastante, tenho alguns trabalhos de extensão em educação de solos, tenho de florestas urbanas também, bolsas de iniciação científica, e gosto bastante de atuar nessa área. Bom, de tudo assim que eu posso dizer de dificuldades e desafios, eu tenho uma lista deles e poderia ficar fazendo um vídeo só desses desafios. O primeiro deles de ter vindo de uma família humilde. Então foi muito difícil estudar, como eu já disse, eu tracei uma trajetória vindo de um curso técnico que precisava de trabalhar. Eu trabalho desde os 15 anos, então eu tive que remar, né, muito contra a maré para poder chegar ao curso superior. Depois disso, eu tive vários problemas financeiros, né, para conseguir. Então, eu tenho que acreditar a minha trajetória acadêmica toda aos governos nos quais eu estive aí presente, né, desde a minha formação até a chegada, que expandiu as universidades, que deu recurso para que a gente pudesse se fixar e ter bolsas para a gente poder estudar, porque isso é impraticável se você não tiver investimento. Então, eu sou muito grata, mas se não tivesse esses auxílios todos, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês agora. E o outro foi a maternidade. A maternidade é um grande desafio. Ela não impossibilita, mas ela é um grande desafio. Porque eu tive a minha gravidez durante o doutorado. Isso foi bastante complexo. Sou mãe solo, mãe independente. Então, sou eu e minha filha dentro dessa casa. Sou mãe de Cecília. Né, além de ser tudo isso que eu tô falando para vocês, eu acho que 50% de mim é ser mãe. Então é muito difícil, mas estamos aí, mulheres na ciência, a gente tenta suprimir aí todos os números e os índices que apontam a nossa defasagem em relação aos homens, né? Mas é para isso que a gente está aqui, inclusive. Então, o que eu deixo para vocês como mensagem é: nunca desistam dos seus sonhos. Eu tive um sonho em 2002, e fui buscá-lo a vida toda, traçando, planejando, errando, acertando, pegando caminhos, voltando, pegando atalhos, ou longos caminhos com espinhos, enfim. Mas eu consegui alcançá-lo e agora também não está estático. Ainda tenho muito a crescer, muito a contribuir com a ciência e com toda a formação da licenciatura, né, que é onde eu atuo, na formação de professores e na pesquisa que a gente tem, principalmente no foco da Baixada Fluminense. Então eu deixo a mensagem de que corram atrás, sejam independentes. Para as meninas especificamente, corram atrás da sua independência financeira. Neste país machista, a gente precisa de ser dona do nosso próprio nariz, do nosso próprio sustento e do nosso próprio corpo. Então, a gente precisa garantir o nosso sustento. Então, esses são os maiores desafios e eu deixo também que vale a pena. Vale, o risco vale a pena, o investimento vale a pena e a educação e o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. É algo que a gente não perde. A gente pode migrar para todos os lugares, que o que a gente aprendeu, a gente carrega. Então, invista em conhecimento, tá bom? Um abraço, um grande abraço. Muito obrigada por essa oportunidade de estar dialogando um pouquinho aqui com vocês. Eu falaria bastante tempo, porque eu tenho uma trajetória aí de muitos desafios, né? Com esses meus 44 anos, mas eu penso que valeu muito a pena e agora contribuir por mais uns 20 pela frente, tá bom? Um grande abraço, meninas.